Trânsito lá fora e muita gente aí só de ficar parado no carro nesse vai, não vem, anda, para, gasta muito combustível. E os carros elétricos são excelente opção. E na hora de comprar um elétrico, muita gente ou tem aquela dúvida, será que eu vou para um elétrico? Será que não é melhor eu ficar no meu carro a combustão, seja gasolina, seja flex, seja álcool, enfim, ter essa opção de carro que já me acompanha a vida inteira? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso e vou trazer uma informação que muita gente não sabe. Existem pelo menos 4 tipos de carros híbridos aqui na nossa realidade brasileira. Então carro elétrico não é tudo igual e além disso temos os 100% elétricos também. Vamos conversar? Eu estou aqui na GWM, na concessionária. A gente veio para cá conversar com alguém que é consultor, que dá informação para falar um pouquinho sobre esse assunto. Não vou falar só de GWM não, vou falar da realidade dos elétricos e híbridos no Brasil. Vamos junto? É bastante assunto bom no Car Shop TV de hoje. Se você chegou agora, você já sabe que tem QR Code no canto da tela para ir para os nossos canais oficiais, nosso da TV Norte, tem as nossas redes sociais também, mas principalmente fica com a gente, porque todo sábado a gente está aqui a partir das 8h10 da manhã, com reprise aos domingos a partir das 9 horas. Assunto bom no Car Shop TV de hoje. Vamos junto! Gosta de carro? A gente sabe disso, o brasileiro adora carro, né? Pois é. Quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba, isso mesmo. Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte, super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios, isso mesmo. Quer comprar carro, quer negociar? Aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente, sábado, 8h10 da manhã, enquanto marcado com você é Car Shop TV. É isso aí. Olá pessoal, está para sair a qualquer momento uma resolução do Senatran, onde vai obrigar, após a publicação, em 90 dias, a transferência de veículos de lojas para clientes ou de clientes para as lojas ser totalmente digital através do Renave. O Renave é o Registro Nacional de Veículos em Estoque. Será um sistema que vai facilitar a transferência de veículos da loja de seminovos para o cliente final com mais agilidade e mais segurança, totalmente digital, evitando burocracia, ida a Detran ou a cartório, inclusive diminuindo custos da efetivação dessas transferências. As informações que nós temos do Detran da Paraíba é que o sistema Renave está totalmente pronto, faltando alguns ajustes para iniciar os trabalhos. Porém, a Senatran, visualizando que alguns estados não estavam caminhando com Renave, vai colocar uma decisão de cima para baixo, onde aqueles estados que ainda não têm Renave, essa transferência será efetivada através do Senatran, ou seja, através de Brasília. Porém, na Paraíba está tudo ajustado para nós iniciarmos através do Detran da Paraíba. Para você que é lojista, em breve o Sinvep vai informar para vocês como se credenciar esse sistema, que será através do Credencia do CERP. E para você que é consumidor, também em breve vai utilizar esse serviço com mais segurança e mais agilidade. Olha só, quer peça de qualidade tem que ser no Baratão e tem preço bom no filtro de combustível. Vamos lá, Thiago? Correto. Filtro de combustível de gasolina apenas R$ 80, motores flex por R$ 110, de Onix a partir de R$ 150, Bosch gasolina R$ 180 e flex Bosch R$ 250. Preço de qualidade, equipe de poder de atendimento você encontra aqui, ó, Baratão das Peças. Vamos no endereço? Rua Maciel Pinheiro, 319, Varadouro. Vem pra cá pra comprar peça de qualidade, filtro de combustível, é aqui, corre! A chave do seu elétrico tá te esperando, elétrico, eletrificado, porque 2026 é o ano das pessoas passarem aí, muita gente dos motores a combustão e irem para os carros, seja híbrido ou seja 100% elétrico, passar para as novas opções de mercado. Eu tô aqui na GWM, esse é um Haval H6 Heavy 2, lançamento aí, modelo 2026, 2027, chegando com muitas novidades. No ano passado eu tive no Salão do Automóvel, na Van Premier, e eu falei um pouquinho, mostrei um pouquinho
pouquinho do que a GWM estava trazendo. E é um momento especial, né? Porque os elétricos estão começando a fazer parte da realidade de consumo automotivo na nossa condição de Brasil. Estão crescendo aí os postos de abastecimento, reabastecimento, então tudo está mudando. E muita gente que antes não admitia que ia acabar entrando num carro elétrico, agora está começando a mudar o conceito. Então tudo isso está fazendo com que essa mudança, esse crescimento de mercado comece a fazer parte da história da vida da gente. Por isso que eu vim hoje para a GWM, a gente vai analisar um pouquinho do que existe no mercado. Eu já quero começar fazendo a seguinte pergunta para você. Na hora de comprar um elétrico, será que elétrico é tudo igual? Será que eu posso simplesmente comprar o carro baseado no meu gosto, pelo estilo, pelo modelo, o estilo visual do carro, pelo conforto, pelo tamanho e dimensões? Ou será que existe diferença técnica entre um carro e outro? Estou aqui com o Augusto, tudo bem, Augusto? Tudo bom, querido, como é que tá? Tudo em paz? Augusto é consultor aqui na GWM, ele que atende os clientes que chegam aqui cheio de dúvidas, né? Bastante. E vem perguntar sobre a realidade do carro elétrico. E agora o carro elétrico ele entrou definitivamente na cultura de consumo de veículos no Brasil, não é assim? Definitivamente, hoje a proposta elétrica, eletrificada, é uma das mais buscadas. Não é só uma questão de hype, não é só uma questão de momento, mas também é uma questão de necessidade do público. Hoje, as propostas, né, que são dadas de carros elétricos e eletrificados, não, como você falou, não é só uma questão de gosto, é realmente uma questão hoje da necessidade. Mais economia, mais potência, mais espaço, um custo menor também. Além do que a gente está falando de cuidar do planeta, né? Para os motores a combustão, há uma tendência natural, lógica, de diminuição dos carros a combustão e o aumento, principalmente, os derivados de petróleo, né? Os combustíveis derivados de petróleo. E a gente sabe que tudo isso tem um outro foco, uma outra tendência a nível mundial. Então a gente não está falando de uma coisa só a nível Brasil, não é uma cultura passageira, mas entendemos que é uma cultura definitiva. E quando isso começa a mudar, começa a afetar também, a gente tem aquele conceito do paradigma, né? A gente tem uma cultura sobre alguma coisa, estabelece e pronto, não mexe mais. E tem que quebrar um pouco tudo isso e se mover na direção do que está acontecendo. É uma dúvida que muita gente tem, né? Sair de um carro a combustão, que já tem aquela confiabilidade, já é algo que está no mercado há muito tempo, mundialmente falando. Então, fica aquela dúvida, aquele receio. Será que vale a pena trocar para um carro elétrico? Será que vale a pena trocar para um carro até mesmo um híbrido? Será que eu não vou ficar no prego? É o medo de todo mundo. É o medo de todo mundo. É ficar no prego, a bateria descarregar e não ter para onde ir mais. Então são dúvidas, são paradigmas que a gente vai tirando de acordo com a necessidade, de acordo com cada perfil. Tem clientes que realmente a gente tem uma proposta para oferecer um 100% elétrico. Outros não, outros já precisam ser híbridos, porque tem viagens, tem um percurso mais longo a ser percorrido, então a proposta de um veículo híbrido já é mais interessante. Vamos já começar dizendo o seguinte. Primeira coisa, carro elétrico não é tudo igual. Não é tudo igual. Então já começamos por aí. Então calma, muita calma nessa hora, porque tem que entender um pouquinho sobre a diferença. Já temos dois braços aqui de direções, de estilos diferentes, porque nós temos o 100% elétrico, e nós temos o híbrido. Vamos lá, alguém diz o seguinte, não, mas estão baseado nisso que vocês acabaram de falar, se é uma tendência mundial, então é melhor ir para um 100% elétrico. O Ora é a nossa proposta 100% elétrica, né? Então, nós temos o modelo BEV58, tem uma autonomia média de 350, 370 quilômetros. Olha aí, então quase 400 quilômetros. Uma pessoa que faz curtas viagens conseguiria fazer, sim, administradamente esse trajeto. Agora, é um risco? É um risco, porque pode ser que você faça uma viagem, imagina que você faz uma viagem de 600 quilômetros e você conta com aquele posto de reabastecimento na estrada e chega lá, ou está lotado, ou não está funcionando. Imagina o problema. Para viagens mais longas, você até que consegue fazer, mas você tem que se programar. Sim. Você tem que se programar de ir até tal cidade, chegar em tal cidade. Dormir, carregar e para seguir viagem no outro dia. Então, porque uma viagem... tem aquele carregador de tomada, no caso, né? Sim, carregador de tomada. Existem postos que já tem, a maioria das grandes cidades já tem postos que tem esses pontos de carregamento. Sim. A maioria deles gratuitos, alguns cobram, mas são valores bem abaixo do que a gente está esperado. Então, algumas viagens ali que você levaria 6, 8 horas para fazer, você pode levar um pouco mais do que isso. Quanto tempo leva, por exemplo, hora hoje, quanto tempo leva uma carga no sistema convencional, tomada convencional e no carregador que tem mais velocidade? Por uma questão de segurança, é necessário que a gente use uma tomada de 20 ampere com aterramento. E a média para você carregar ele completo vai ser de 10 a 12 horas, direto na tomada. Mas também tem um wallbox, que é aquela estaçãozinha de carregamento, você faz a instalação na sua garagem, ali tem uma potência maior,
tendo a potência maior, o tempo de carregamento diminui. Claro que vai ser proporcional Sim. à quantidade de bateria no momento que você põe para carregar. Sim. Ninguém Então, chega em 0% para carregar. Principalmente em 100% elétricos. Sim. Então, você guarda ali uma reserva de 20%, 30% de energia, põe para carregar. Então, nessa média aí, no wallbox, média de 5 horas e meia até 6 horas para carregar Quer completamente. dizer, então imagine que você tem um carregador, ou tem condições na sua casa, seu apartamento de ter um carregador, ou tem um local para você fazer essa carga, de 5 a 6 horas de carga. Imagina que tem alguém que tem lá na empresa, um carregador. Isso. Então de 5 a 6 horas, esse carro ele tava em 30%, ele chega em 100%, você tem autonomia. Então esse tipo de uso é um formato e uma possibilidade. Agora vamos falar porque a grande maioria dos carros da GWM, por isso a gente escolheu aqui, porque não são os carros compactos, não são os carros mais populares, vamos falar assim, são carros, a gente está falando de SUV, você está vendo as imagens aí, carros maiores, carros com mais conforto. Então quando a gente vai para essa outra fatia, inclusive modelos esportivos, quando a gente vai para essa outra fatia, a gente sabe que automaticamente, imediatamente, toda a dimensão de uso fica modificada. Quais são os tipos de veículos? São quatro tipos, né, que existem hoje de veículos híbridos elétricos. Os principais, né? Vamos lá, os diga pra principais. Então o MHEV é aquela bateriazinha de 48 volts, né? Vai sendo auxiliar ali do motor a combustão, como eu te falei, vai ter aquela melhorazinha dos 10%. E aí esse é um dos principais híbridos ali de entrada, vamos falar assim. É o modelo mais simples. É o modelo mais processo. simples. Inclusive a gente sabe de projetos aí que adaptam carros que são a combustão com esse motor, é o caso do Kwid e outros modelos que chegaram no mercado mundial. Não emplacaram tanto no Brasil, teve algumas marcas que começaram a fazer um trabalho, mas não teve essa força toda, mas existe então essa primeira possibilidade. É o primeiro deles. Então você já, eu tenho um carro elétrico para vender. Qual é o modelo? Então esse nós temos o primeiro. Qual seria o outro? O HEV, que aí ele já vai ter uma bateria maior. É uma bateria que vai utilizar ou ferro fosfato ou níquel, cobalto, manganês na composição. Vai ser um pouquinho maior, vai para 1,6 até 1,9 kWh. O motor elétrico vai tracionar esse carro e o motor a combustão vai auxiliar a tração e gerar energia para a bateria. Essa economia aí chega em 40% mais ou menos? Chega. A gente tem veículos aqui que conseguem ter uma média de 15 até 16 km por litro. A gente está falando do SUV médio. Um SUV médio. Então você imagina você ter um carro grande, um carro com espaço para família, para carregar bagagem, e você ter uma economia dessa, você ter esse consumo que é mais, talvez seja mais econômico que muito carro popular. Vamos fazer o seguinte, está gostando das informações? A gente vai dar um break, vai para o intervalo comercial. A gente volta daqui a pouco e tem mais modelo para a gente falar aí dos híbridos no Brasil. Olha só, quer peça de qualidade, tem que ser no Baratão. E tem preço bom no filtro de combustível. Vamos lá, Thiago? Correto. Filtro de combustível de gasolina, apenas R$ 80. Motores flex por R$ 110. De Onix, a partir de R$ 150. Bosch, gasolina, R$ 180 e flex Bosch, R$ 250. Preço de qualidade, equipe de poder de atendimento, você encontra aqui, Baratão das Peças. Vamos lá, endereço? Rua Maciel Pinheiro, 319, Varadouro. Vem pra cá pra comprar peça de qualidade, filtro de combustível. É aqui, corre! Olha só, esse é um Raval H6 PHEV, é o outro modelo GT, aliás, lindo esse carro, né? Totalmente esportivo, diferenciado. Uma das plataformas lançamentos aqui da GWM. Vamos mais uma vez, vamos falar um pouquinho sobre os modelos. A gente já falou de 2 modelos no primeiro bloco. Vamos falar então o seguinte, quais são os outros modelos? Inclusive a gente tem um modelo aqui, né? Temos um modelo aqui que saindo do MHEV, o HEV, em seguida a gente vai para o PHEV. Esse P do HEV é porque o carro é plug-in. Plug-in. Isso, ele já tem uma bateria muito maior, no caso aqui 10 vezes maior do que o HEV. Ou até tamanhos maiores também. Isso permite que o carro tenha uma autonomia só para o 100% elétrico, 100 km, 115, 170 km, vai depender da proposta. E com isso ele consegue a tomada, você tem um recarregamento desse carro e o próprio motor a combustão recarrega a energia para a bateria também. Isso. Então nós temos dois fatores, desculpa te cortar, mas é bem importante para o pessoal poder entender lá em casa. Então a gente tem 2 motorizações, a combustão e o motor elétrico. Isso. O motor elétrico, ele também ambos os motores tracionam as rodas e eles vão trabalhar alternadamente, é isso? Vão trabalhar juntos. O principal tracionador num veículo plug-in é o motor elétrico. O motor a combustão
quando trabalhar, ele vai trabalhar para gerar energia para a bateria e para ok. auxiliar na tração. Tá, então quer dizer, nós temos uma necessidade maior de torque, ele auxilia na tração. Sim, ele auxilia na Mas tração. basicamente o motor a combustão ele está ajudando a carregar, Ele tá ajudando a manter carregar. carregado. Então você tem muito mais autonomia sem a necessidade de carga. Sem a necessidade Essa de é a carga. grande diferença. Aqui você nunca carrega então as baterias ou em algum momento você vai plugar, vai carregar? No nosso caso, né, no nosso veículo, a gente tem o que a gente chama de reserva de energia ou soque de energia. Essa reserva permite que entre 10 a 20% da bateria o motor a combustão já ligue e gere energia para a bateria. Com isso, a bateria não descarrega, Tá. você não perde potência e também o carro não passa a consumir mais por conta disso. Entendi. Então você usa ele com tranquilidade dia a dia só fazendo abastecimento. Só fazendo abastecimento. Tá. Aí me diga uma dúvida que muita gente lá do outro lado tem. Imagina que eu estou fazendo uma viagem, cheguei lá no posto de abastecimento e o posto não está funcionando e eu tenho que seguir viagem, o motor a combustão ele me conduz para o restante da Conduz viagem, normalmente. não vou ficar no prego. Não vai ficar no prego, não vai ficar no prego. Essa é a dúvida que muita gente tem. Abastece e segue viagem normalmente. Sim, claro que o consumo não é o mesmo consumo, vai ter um gasto maior, Sim. porque obviamente agora você está usando só uma motorização e é um carro grande, um carro pesado. Esse carro tem quanto de peso, você sabe dizer? O Raval GT ele tem 2 toneladas e 60 quilos. Então nós estamos falando de um carro grande, um carro pesado. Claro que o motor, para comportar a necessidade de um carro desse, 3, 4 pessoas dentro, mais bagagem e tal, fazendo uma viagem, como eu tinha citado no exemplo, ele vai ter um consumo maior. Então não deixe de fazer essa conta antes de entender o processo. Qual seria o quarto modelo então? O quarto modelo, já é um modelo que inclusive a gente não trabalha aqui, mas é o chamado Reef. Tá. É um modelo que ele é considerado 100% elétrico, mas ele também tem um motor a combustão. E o motor a combustão aqui nesse caso, ele não vai trabalhar como tracionador. Ele vai só gerar energia para a bateria. Então sempre que ele Só para carregar. Só para carregar. O motor a combustão ele vai trabalhar apenas como gerador. E a principal atuação do motor elétrico ali é só para tracionar o carro. Sim. E também para fazer a inversão, quando você tira o pé ali do acelerador ou pisa na frenagem, ele gera energia cinética e também recarrega um pouco da bateria. Você viu como tem que aprender tudo isso? Porque, na verdade, há uma tendência, cada mercado, cada realidade, cada país, de cada conceito, utiliza de uma forma diferente. E também as pessoas, então, de repente, você está aí do outro lado pensando o seguinte, eu uso para o meu trabalho dia a dia, eu uso para levar a criança na escola e ele usa muito pouco, é o segundo carro da família. Ou aquela pessoa que diz, não, eu quero trabalhar com carro de aplicativo e como é que eu faço? Eu estou aqui na GWM, mas você sabe que tem outras marcas no mercado, tem BYD, tem outras empresas aí entregando soluções. Então o importante, acho que a máxima é aprender quais são os modelos, aprender quais são as diferenças entre eles para fazer a melhor aquisição. Lembrando que a GWM é diferenciada e por isso a gente escolheu aqui, porque é das marcas existentes no mercado hoje é que tem menos depreciação ou diminuição no valor, aquela perda financeira na hora da revenda. Aqui é diferente, né? Qual é a margem de vocês e qual é a margem normal de mercado? A menor porcentagem que temos hoje de veículos híbridos em relação à depreciação do valor do carro é a da GWM. Né? A média fica ali, geral do mercado, de 18% a 22%, 25%. A GWM ela se mantém ali em torno de 13% até 15% de depreciação. Diferenciado nesse aspecto. Isso eu ouvi, inclusive, lá no Salão do Automóvel, conversei com alguém da fábrica, enfim, da empresa, e conversou um pouquinho comigo e falou sobre isso. Então é um diferencial, um grande diferencial. Também tem que aprender a fazer essa conta, porque o carro tem uma depreciação natural. Outra coisa que muita gente se preocupa, e aí uma última fala para a gente encerrar. Como é que é feita, quantos anos tem a garantia da bateria? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Aqui estou falando do GWM. E como é que é feito lá na frente, quais são as perspectivas da troca dessa bateria? Como é que vai funcionar isso? É uma excelente pergunta, é uma dúvida que todo mundo tem que saber a respeito da durabilidade, da garantia. E quando acabar a garantia, como é que fica? A bateria custa 80 mil, 100 mil, 120 mil reais? Não é nada disso. No nosso caso, nos veículos eletrificados, nós temos 5 anos de garantia para o carro e 8 anos ou 200 mil quilômetros para a bateria. Então, o que acontecer primeiro, seja os 8 anos ou os 200 mil quilômetros. Isso não quer dizer que a bateria vai ficar ruim com 201 mil quilômetros ou 8 anos e um dia. As baterias que nós usamos são baterias de níquel cobalto manganês. São baterias que têm uma vida útil de 25 até 30 anos. Então, é bastante tempo aí. Você não vai ficar com o carro esse tempo todo, fique tranquilo. Definitivamente não, definitivamente não. Quer dizer, e aí a gente está falando então imediatamente de
lá na frente, quando houver necessidade de uma troca de bateria, de uma substituição de fato, o carro já não existe mais. Então já está fora de contexto, 30 anos depois. E se houver a necessidade, ainda vamos ter demanda de mercado para atender essa Vamos ter demanda, porque essa tecnologia da bateria é uma tecnologia que está em muito crescimento. E essa bateria, quando precisar ser substituída, ela não vai substituir a chapa completa da bateria assim. São baterias particionadas em módulos, em células. Então, quando houver a necessidade de ter uma troca, vai ser trocado apenas aquele componente que está com problema. Isso reduz o tempo de garantia, reduz o tempo de chegada da peça e pós-garantia, isso vai reduzir o custo do componente também. Sim. Então, tá vendo? Precisa entender tudo isso. Tem muito assunto sobre elétrico para a gente tratar aqui no Carshop TV, até porque depois a gente está falando, vai ter que falar em algum momento sobre descarte de baterias, reutilização de baterias, porque já existem projetos assim ao redor do mundo. A gente também tem uma necessidade de falar sobre como é que fica a garantia, a manutenção dos veículos, reposição de peças, e eu quero vir fazer uma matéria específica com a GWM para a gente tratar desses assuntos. Meu querido, obrigado pelas informações, super importante. Super importante, é sempre bom tirar essas dúvidas, porque para muita gente é um mito. Tem muita gente insegura ainda desse mundo eletrificado, desse mundo elétrico. Então, vocês estarem aqui para desmistificar muita coisa que o pessoal pensa, muita coisa que é dito na mídia. É muito importante a gente esclarecer essas dúvidas. Sim, e trazer informação coerente. Obrigado mais uma vez. É isso, tá vendo? A gente falou sobre carros elétricos e os tipos de carros elétricos existentes no mercado. Se você chegou agora e não assistiu matéria, eu estou encerrando o programa de hoje, mas tem QR Code no canto da tela, você aponta a câmera do seu celular, vai lá para os nossos canais oficiais, tem o nosso YouTube, o YouTube da televisão também, tem as nossas redes sociais, assista quantas vezes quiser, e aqui na TV todo sábado a partir das 8h10 da manhã, com reprise aos domingos a partir das 9 horas, a gente entrega o melhor do segmento automotivo para você. É isso, é Carshop TV, obrigado pela companhia. Vamos falar de cardio hoje? Olha só, a gente vem para academia e a gente fala sobre as esteiras, bike, ergométricas e tudo que tem na academia para fazer essa parte de cardio. Não liga o nome ao que de fato existe e de fato é. Cardio tem a ver com coração, olha só. Muita gente pensa que cardio só tem a ver com queima de energia, queima de gordura, enfim, faz isso como até aquecimento. Mas será que é para isso? Hoje, o quintal de casa é mais viver, eu vou falar disso, vou falar de cardio, vou falar com um especialista para a gente entender os benefícios que essa parte do exercício traz na hora da composição do treino. Vamos lá? A Aline está trazendo matéria especial falando de aromas. Ela vai trazer esse assunto no quintal delas e eu estou aqui fazendo meu exercício e já eu volto para falar com você. Todo sábado a gente está aqui a partir das 8h30 da manhã e reprise aos domingos a partir das 9h20. E é isso, é mais viver para você. E começou mais um Quintal Delas e hoje eu vou falar sobre cheiros, mas não perfume, body splash pra gente não, perfumes, aromas para casa. Eu vou falar sobre essências. Eu tô aqui na Eau de Parfum e eu vou falar com o Gabriel. Vamos junto comigo? Gabriel, obrigada por ter nos recebido aqui na sua loja. Gente, inclusive é linda. Eu tô na loja de Intermares, mas tem mais 2 outras lojas, né? Isso. E vamos começar a explicar para o pessoal de casa, vamos desmistificar a questão de aromatizador, difusor. Conta para mim como que é a diferença de cada um. Vamos lá, a gente vai ter 3 tipos. A gente tem os difusores, a gente tem os umidificadores e a gente vai ter os difusores e umidificadores. A diferença é simples, a gente vai ter aqui os difusores, que são só esses bichinhos que vocês botam na tomada. Eles são excelentes para você colocar essência de ambiente à base de óleo ou óleo essencial. Inclusive a melhor forma de você usar ele é óleo essencial colocando no quarto. Tem uma tomada do lado da cama, coloca lá, pinga 5 gotinhas e ele fica exalando, queimando a essência para cima e você respira aquele óleo essencial que vai ter a aromaterapia. E a gente também vai ter os difusores e umidificadores, que são basicamente os bichinhos aqui em cima, que eles você coloca óleo essencial, essência de ambiente, perfume corporal,
Qualquer coisa que sai cheiro dá para colocar ali dentro. Por quê? Como é que você identifica um? Eles não têm filtro, eles têm como se fosse um buraquinho de um fogão, onde ele vibra o líquido e aquece e joga aquele vaporzinho que você já viu em algum canto, seja em farmácia, seja em loja. E aqui é a melhor forma de você usar a sua essência e a forma mais proveitosa. Por quê? Geralmente esses difusores ficam na base entre 4 e até 18 horas exalando o cheiro no seu ambiente. Então imagina, você chega na sua casa, colocou de manhã cedo sua essência lá dentro, encheu o seu umidificador e difusor, quando chegar de noite ele ainda vai estar exalando cheiro na sua casa. Isso é muito importante, né? Porque a gente compra às vezes e fica pouco tempo, porque a gente acha que é culpa da essência, no caso, e a gente está usando o equipamento inadequadamente. E a gente também vai ter os umidificadores, que eles são, quando são em compactos menores, eles têm um filtro. Esse filtro você não pode colocar essência à base de óleo, você não pode colocar óleo essencial, você só pode colocar as essências hidrossolúveis. Quando você compra uma essência, tem aqui, ó, essência hidrossolúvel. É a única essência que você pode colocar. Só que elas são uma essência com uma fragrância bastante suave e acaba que não exala cheiro no ambiente todo e a galera quando chega na sua casa não vai ter aquele impacto de que casa cheirosa. Gabriel, tem aquele que a gente compra na farmácia, né? É um umidificador, é usado até para asma, né? Explica um pouquinho. O que acontece? Aquele ali não é bom para você colocar essência, porque as essências elas têm muitos componentes. E o plástico que você coloca a essência para exalar cheiro, ele tem que ser adequado num nível que ele aguente aquelas matérias-primas que tem dentro da essência. Então, se você colocar dentro daqueles grandões, geralmente ele é grandão, fica frente da farmácia. Sim. Você colocou ali dentro, o plástico, no máximo, uns 3 usos já começa a derreter. E por falar na frente da farmácia, gente, a gente conheceu a loja inesperadamente num passeio, porque o marketing deles é muito bom. Lá na loja de Jacaré, que é uma das lojas dele, eu falei que são 3, tem um umidificador, difusor, enfim, lá na porta, chamando a gente com o cheiro do aroma, principalmente eu me lembro até qual é, o de morango, que é delicioso. E eles são muito espertos, eles falam, tá vendo esse cheiro? É aqui, faz você entrar na loja, não é isso? Aqui é marketing bom. Quando a gente abriu as lojas, a gente tinha um gargalo muito grande, porque o nosso maior empecilho hoje é sentir a fragrância, se apaixonar por ela e gostar dela. Aí a gente começou a fazer tete a tete. A gente, antes de vender essência, a gente só vendia perfumes. Sim. Aí quando a gente vendia perfumes, a gente já colocava dentro da loja um difusor com essência. Aí o pessoal chegava lá de fora, entrava na loja e falava, gente, esse cheiro é o quê? A gente, ó, aqui tem oportunidade. Aí a gente só vendeu a essência justamente por causa dessa unidade. Aí a partir desse momento que os clientes entravam na loja e falavam, eu queria esse cheiro, vocês não vendem, mas vocês têm aqui, não vendem, vocês só... Aí eu fiz, então foi o seguinte, vamos trazer essas essências que a gente faz, que a gente só colocava na loja para aromatizar o ambiente, vamos começar a vender e vamos fazer melhor, porque antigamente era dentro da loja. Vamos colocar lá fora da nossa loja. Funciona, gente! Para exalar cheiro para todo o ambiente. Qual é a diferença? Essência e óleo essencial. Vamos lá. Pega a lavanda, extrai o óleo da lavanda. A planta da lavanda mesmo, aquilo é um óleo essencial. Ele é 100% natural e voltado para a saúde. Agora, se você pegar uma essência, ela tem os óleos essenciais, tem a base aí de 1% na média de óleo essencial, só que ela é muito sintética. Ela vai ter propileno, vai ter álcool, que já não tem aquele benefício para a saúde como teria a essência, o óleo essencial. No caso seria o quê? Óleo essencial, a gente visa saúde, não cheiro. Ele não exala tanto. Já a essência para casa, a gente visa cheiro, já não saúde. Não que atrapalhe a saúde, mas a gente visa muito mais o cheiro. Ajuda, né? O aroma acaba ajudando também na parte da saúde, mas a gente já fez matéria aqui sobre aromaterapia, então as pessoas vão saber identificar sobre os óleos essenciais. E a gente está no quadro Quase um Toque, que é a organização, e também o cheiro faz toda a diferença nos cantinhos da casa. Então vamos falar um pouquinho sobre os aromas dentro da casa. Aquilo que é mais legal para o quarto, para o banheiro, as indicações. Isso é uma das maiores dúvidas quando o pessoal chega até mim. Gabriel, o que é que eu coloco na minha sala? O que é que eu coloco no meu quarto? O que é que eu coloco no meu banheiro? Então vamos lá. Não tem muito jogo. É basicamente o quê? Você quer chamar a atenção? Você tem que ir numa essência doce e amadeirada. Porque eu costumo falar que as mulheres gostam de doce e o homem gosta de amadeirado. Quando você combina os dois é o elo perfeito. Então vai receber visita? A gente tem que ir mais numa baunilha bourbon,
que é uma baunilha amadeirada. A gente tem que ir mais numa pitanga preta, que é um frutado amadeirado, que leva pro doce. A gente tem que ir pro bambu da Azul, que é uma baunilha, que tem um toque de bambu também, que é mais amadeirado. Isso para receber visita. Sim. Agora eu quero ficar em casa, aquele clima de ambiente cheiroso. Vamos botar na sala o quê? Na sala a gente já vem com bambu com chá branco. Tem o chá branco da Tenda Bulhões também. A gente vai ter também algas do mar, que é uma essência puramente limpeza. Sim. Quando a gente fala de casa, a gente quer chegar em casa e ter aquele cheiro de limpeza. Porque a gente passa por na casa, arruma a casa, passou 40 minutos já não tem mais cheiro. Sim. Então, para ficar o cheiro lá, a gente vai numa dessas. Agora, quando a gente quer elegância, sofisticação, a gente joga um bambu tradicional. A gente joga também uma lavanda com beijoim. Só que agora a gente falou da sala. Vamos começar a entrar dentro de casa. Vamos para um quarto. Num quarto, o que a gente gosta? A gente gosta daqueles ambientes mais talcados, aquelas coisas mais com lavanda, aqueles cheirinhos mais calmantes. É um conforto, né? Conforto. Sim. A gente só avisa conforto quando vai dormir. Sim. Então, dentro do nosso quarto, a gente coloca sempre uma lavanda. Muito bom também a gente mudar um pouquinho, porque tudo vem lavanda. A gente compra amaciante de lavanda, desinfetante de lavanda, Sim. então é sempre bom a gente combinar a lavanda junto de alguma coisa. Lavanda com beijoim, que já dá uma quebrada, você já não remete tanto àquela lavanda que você usa nos produtos de limpeza. A gente pode colocar também uma cereja com avelã, que é um docinho bem calmo, um cheirinho de bebê, que É legal para quarto de bebê, inclusive. remete quando a gente era bebê, a gente parece que a mãe da gente passava aquele talquinho. Sim. Aí a gente vai agora entrar mais ainda no banheiro. O banheiro, só me diz uma coisa, são os mais cítricos que são mais indicados? São mais cítricos. Tá. Banheiro sempre é mais cítrico. A gente Sim. foca no cítrico no banheiro e cítricos fortes. Porque geralmente os banheiros, quando tem muito uso, muita gente em casa, principalmente banheiro de academia, banheiro de hospital, tem que ser uma essência forte que ela passa o odor que a gente deixa dentro do banheiro. Então, no banheiro a gente vai com as cascas e folhas, que é uma essência muito cítrica, muito forte, que ela, quando você usa o seu banheiro, você sai e borrifa ela passa o cheiro, ela é como se fosse um inibidor. Sim. A gente também vai com as algas do mar, a gente vai com capim-limão, que são essências que remetem muito mais a cheiro de limpeza, mato, só que são essências fortes que elas vão passar qualquer odor que vai ter dentro do seu banheiro. Você comentou da sua esposa que ela gosta de deixar o guarda-roupa perfumado, né? Para isso a gente também tem as águas de lençol e também tem aqueles específicos para roupa, não é isso? Isso. Os específicos para roupas, eles já são os home spray que a gente chama. Sim. Eles são basicamente a essência concentrada diluída que você só pega e já borrifa, aplica direto em roupa, aplica no guarda-roupa, você vai aplicar no edredom, no travesseiro, até na sua roupa quando você for sair, você dá uma aplicadazinha que vai ficar como se fosse aquele cheirinho já com amaciante. E nas toalhas também pode colocar? Nas toalhas, perfeito. A premissa é a seguinte, tudo que for tecido você pode colocar, seja toalha, sofá, lençol, seja tecido, volta. Até sofá, que legal. E não tem problema de manchar, né? Não tem. E o borrifador eu também posso usar nos ambientes? Pode sim. O ideal é que você sempre borrife nos tecidos. Afinal, se você borrifar, só pegar e borrifar assim, ele vai ficar muito pouco tempo. A jornada do cliente é o quê? Ele chega, compra o diluído, que já é o água de lençol, home spray, borrifa no seu ambiente. Depois que ele gosta, ele evolui para a essência concentrada, que a essência concentrada pode tanto fazer a home spray, como colocar em difusor, aromatizador de varetas, passar pano em casa. Falar em varetas, você estava falando para mim anteriormente que ele é indicado para o banheiro, né? Isso. Inclusive, tem muita gente que não entende essa sacada. As varetas, o ideal é você colocar um dedinho de água, o resto de essência. E os palitinhos também tem uma sacada. São 2 palitinhos de algodão e 3 palitinhos de bambu ou de madeira. Tá vendo, gente? Como é bom falar com o especialista. E o ambiente, ele nos proporciona lembrar de diversas fases da nossa vida, né? Isso. Aquele déjà vu. Então, assim, o aroma faz parte da nossa vida, né? Isso. Inclusive, a gente lançou uma essência chamada alfazema, justamente porque o pessoal chegava, alfazema me lembra quando eu era infância, quando eu era mais jovem. Então o que remete muito é alfazema, cheirinho de bebê, a lavanda. Sim. E essas fragrâncias, elas estão com a gente desde que a gente nasceu. Sim. Basicamente todo mundo tem esse cheiro. É porque todo mundo sente o aroma, não só das essências, perfumes, mas sempre remete a alguma coisa, né? O cheirinho do bolo da vovó. Então, A assim, memória era afetiva. isso, a memória afetiva, neurociência, não é isso, gente? Gabriel, muito obrigado por ter nos recebido nessa loja linda. São diversos aromas, gente, não dá tempo de mostrar todos aqui. Então, quem quiser conhecer, é só entrar em contato pelo Instagram, falar com o Gabriel, ele tira todas as dúvidas. Obrigada, viu? Nós que agradecemos. Gente, e é isso. Fica mais um programa aqui pra vocês. Na semana que vem a gente se vê. Até lá, um beijo.
Vamos fazer o seguinte, vamos falar com quem entende do assunto, que fica bem mais fácil de tirar essas dúvidas que eu falei no início. Primeiro porque tem gente que entende que fazer esteira, fazer cardio de forma geral, pode ser um inimigo se fizer do jeito errado. Perfeito. Então já quero conversar com você o seguinte, Neto, vamos lá. Treino antigamente era usado no treino, antigamente se usava o cardio como aquecimento. Isso. Isso parece que já caiu, né? Ou não? Explica isso pra gente. Então, depende muito dos objetivos e de que se queira. Mas aí, geralmente, hoje, né, acreditamos que o cardio ele tem que ser feito posterior do treino, também para não evitar que não fadigue o músculo e deixe a musculação de lado. Tá, então quer dizer, não existe uma regra. Vamos começar dizendo. Então, primeiro que não existe uma regra. E aí tem uma outra coisa que eu quero já, antes da gente falar da composição do treino, onde é que o cardio entra da maneira correta, queria que você dissesse o seguinte: a receita ela é diferente para cada tipo de biotipo, cada tipo de pessoa. Aí a gente tem homens, tem mulheres, tem homens com estrutura muscular diferente do outro, tem faixa etária, meu público é um público 40, 50 a mais. Como é que é? Fala isso pra gente. Pela Organização Mundial da Saúde, é interessante que se mantenha no mínimo 150 minutos de cardio por semana. Tá. Ou seja, dividido por 5, que geralmente é o que o pessoal vem à academia de segunda a sexta, seria aproximadamente 30 minutos. Agora pode variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, uma pessoa de mais idade às vezes não está tão apta, não está tão acostumada a fazer. Então é interessante que comece de forma moderada, ou seja, 15 minutos, 20. E aí depende também de um atleta, vai variar muito de pessoa para pessoa. Pode variar também de composição corporal. Esse número que você falou da Organização Mundial da Saúde é um número que chama atenção. Então o ideal, 5 vezes por semana, 30 minutos por diário no dia de treino. Então a gente está falando já de um hábito que deve ser incorporado. E a gente, quando fala de cardio, é importante citar que não é necessário que seja numa esteira, no equipamento. Sim. Quando a gente fala de cardio, a gente está falando de uma caminhada, quem gosta de fazer uma caminhada, uma corridinha, desde que cumpra na totalidade isso. Exato. Agora fala para mim, por que o cardio é importante? É importante para você manter a sua saúde cardiorrespiratória, sua aptidão em dia. Manter o funcionamento dos seus pulmões, manter a qualidade da sua respiração e, consequentemente, manter o seu condicionamento físico. Então, a musculação é o princípio de fortalecer a musculatura. E o cardio, ela vai lhe preparar, lhe deixar apta para isso. Então, lhe preparar o seu cardio, o seu respiratório para isso. Tá. Seu coração, os seus pulmões para isso. É aí que eu queria pegar o gatilho. Muita gente não faz essa ligação. Cardio é coração. Cardio é cardiológico. Então, veja só. Muita gente não liga isso. Fala que cardio é queimar. Cardio é queima. Cardio é corrida. Cardio e aí liga a respiração, que de fato mas na verdade o músculo cardíaco tem o papel de bombeamento do sangue. Exato, o sangue passa pelos pulmões, os pulmões no processo respiratório fazem então a purificação do sangue, e aí nós temos as veias e as artérias, as veias que vão circular o sangue então contaminado e as artérias o sangue purificado. Então o pulmão faz esse processo. E o cardio é essencial porque ele auxilia ou desenvolve esse processo no próprio formato de utilização. A movimentação muscular faz com que esse bombeamento aconteça de forma muito mais dinâmica. É mais ou menos isso? Isso, ele mantém isso em dia, ele mantém que todo esse ciclo funcione dessa maneira, da maneira correta. Olha só que legal. Então tem que aprender a ligar cardio a coração. Vamos lá, me diga uma outra coisa importante da gente entender, da gente interpretar. Vim fazer o meu treino, chego aqui, a pessoa que está chegando, eu estou falando do meu público lá, 40, 50 a mais, chegou aqui, vai montar um treino. Onde é que o cardio se encaixa? O cardio para quem está iniciando, é um processo inicial, até porque é baixo impacto, né? A pessoa está caminhando na esteira, então não está correndo, então como é que é? Já imediatamente adequa ao treino colocando o cardio como participante nesse processo? Isso, geralmente sim, agora vai depender muito de pessoa para pessoa. Tá. Por exemplo, como você falou, antigamente tinha-se muito a visão de só fazia cardio se fosse corrida em esteira. E hoje temos vários outros equipamentos. Por exemplo, vem uma pessoa de 40, 50, 60, 70 a mais que não consiga fazer uma esteira por muito tempo, mas consegue fazer uma bicicleta sentada. Então, tem que conversar com um profissional de educação física para saber qual a realidade daquela pessoa e se ela está apta ou não. Mas como eu disse a você, geralmente não tem um ministério não. Geralmente a gente tenta incluir
de uma forma que seja melhor para aquela pessoa executar naquele momento. Ela faria o cardio, faria o exercício de uma forma adaptada à realidade dela. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu vi ainda há pouco, chegou uma pessoa aqui na academia grávida, barriguda. E aí quando a gente vê uma pessoa como essa, como é que funciona a composição do treino? Tem que respeitar os limites, mas ao mesmo tempo o trato muscular ele tem que ser desenvolvido da melhor maneira possível, né? Sim, exatamente. Aí vai variar muito da pessoa, né? Se a pessoa já treinava, hoje em dia a gente sabe que o público que treina é maior. Então, se a mulher gestante ela já vem com histórico de treino, a realidade dela é outra. Interessante que respeite a composição corporal dela no momento. Não faça exercício de impacto, mantenha uma frequência cardíaca moderada, porque é diferente para uma mulher que não está gestante. Então, a gente trabalha também na gestante a métrica de frequência cardíaca, para saber se não está elevando demais. Sim, e é muito importante entender isso. As medições, quando a gente olha as esteiras... Aliás, deixa eu abrir um parênteses super importante. As esteiras que hoje existem dentro do módulo cardio da Corpus são esteiras, inclusive, de uso exclusivo dentro do estado da Paraíba. Exatamente. E eu estou falando dos equipamentos... Olha só, gente, já peguei informação. Em torno de R$200 mil a gente está falando para poder ter um equipamento desse. Então, você imagina esse alto valor agregado é para trazer muito mais resultado. Isso não é como dizer assim, não, é simplesmente vaidade. Não, é resultado. E esses painéis, dá uma olhada aí no LED, você está vendo as imagens agora, eles têm demonstrativos que vão fazer todo o processo avaliatório. Na queima, vão fazer o processo do índice corporal e aquilo que está sendo usado naquele momento, a frequência cardíaca e também a evolução do processo. O objetivo é trazer resultado. Acho que é isso, né? Exatamente. E aí, como você falou, por exemplo, é interessante que uma gestante, ou um idoso, ou alguém que tenha problema de joelho, não faça exercício com impacto. Sim. E hoje, nessas esteiras que chegaram aqui na academia, de forma exclusiva, nós conseguimos regular o terreno. Ou seja, a gente consegue regular o terreno para deixar o terreno mais firme, a gente consegue deixar o terreno mais macio. Então isso é algo que nenhum outro equipamento tem. Que legal, você viu? E fala de terreno, imagina que você está fazendo uma caminhada na areia ou está fazendo uma caminhada no asfalto. No asfalto, exatamente. Então imagina isso, lá no processo natural. Você consegue fazer isso dentro da academia com esse mesmo tipo de reação, né, de redução de impacto. Exatamente. Super bacana isso. E não é só a esteira, a gente tem as esteiras, mas tem as bicicletas e tem a outra parte do elíptico também, né? Escadas também. Escadas, Isso. olha só que legal. E aí a gente entende, veja só, acho que aí é para quebrar um mito também. A gente entende que o uso errado dos equipamentos pode inclusive prejudicar o desenvolvimento dos músculos. Sim. Tira pra gente a dúvida então. O que é melhor fazer? É melhor fazer antes ou é melhor fazer depois? Ou depende? Depende muito. Mas aí o interessante seria que o cardio ele fosse incluído no cenário atual que a gente vive depois do seu treino. Tá. Até porque geralmente quando a gente faz esteira, por exemplo, eu digo lá, Edson, meia hora de esteira antes do treino. Se for numa velocidade intensa, moderada e intensa, quando terminar a esteira, você já não consegue fazer musculação. Sim. Você não tem mais energia. Sim. Então, o interessante seria que a gente conseguisse preservar essa questão da musculação e depois fazer o cardio. Mas vai depender muito de pessoa para pessoa. Sim. Mas geralmente a gente, hoje, no cenário atual, a gente pensa nesse raciocínio, nessa lógica. A gente segue nessa lógica. E a composição do treino? Porque isso também é bem importante. Imagina que eu tenho pessoas lá do outro lado que eu não estou treinando há muito tempo, já treinei, ou aquela pessoa que não tem nenhum tipo de experiência e ela quer agora começar o treino. O cardio ele é bem utilizado logo no início, ele pode ser uma adaptação a essa coisa da movimentação, já que ele tem baixo impacto. Como é que funciona na hora de modelar o treino? Sim, como eu te falei, vai depender de pessoa para pessoa. Mas o cardio, hoje com a tecnologia que a gente tem, é mais aliado do que vilão. Tá. Então a gente consegue, como ele disse, chega um idoso, nós conseguimos adaptar, né, com a tecnologia, os instrumentos que a gente tem, para que isso seja incluído de forma positiva, entendeu? Então é interessante que seja conversado com a pessoa, que seja feita uma avaliação, que seja feita uma anamnese, para entender qual é a necessidade. Se a pessoa estiver apta a fazer, ok, entendeu? E aí a gente vai adaptar, por exemplo, na sua realidade atual seria melhor você fazer uma escada, seria melhor fazer uma esteira, seria melhor fazer uma bicicleta, e assim a pessoa ir evoluindo consecutivamente. Sim.
E aí uma última dúvida agora para você que está vendo, inclusive eu estou aqui atrás, ó, todos esses aqui são equipamentos novos que acabaram de chegar, super bacana, diferenciado a nível de qualidade e tem a ver também com essa condição de trazer o melhor resultado. Sim. O resultado é muito limitado à condição física de cada pessoa. Nem todo mundo vai ter o mesmo resultado. Eu tenho muito medo essas publicações na internet que dizem em 3 meses você vai ter o corpo ideal, em 60 dias você vai emagrecer tantos quilos. Isso é muito relativo, não existe, Isso, né? exatamente, é muito relativo de pessoa para pessoa. Como ele disse, a gente tem que fazer a avaliação da pessoa para que a pessoa consiga ter um resultado de forma positiva, né? Não se mate esses métodos que o pessoal faz e isso traga consequências negativas para a pessoa. Então, o interessante seria que conversasse com um profissional de educação física e entendesse como é que você está atualmente para a gente seguir e conseguir ter um resultado legal. Até porque não é só treino, tem alimentação, tem suplementação, tem a condição da pessoa se adaptar às suas novas rotinas. Porque uma pessoa que está sedentária, que está acostumada a dormir errado, comer errado, se alimentar errado, se hidratar errado, Isso. ela tem que readaptar, readequar toda a sua condição fisiológica Exato. para poder ter o melhor resultado. E outra coisa, o resultado também, eu sei porque eu estou numa faixa etária que perder gordura visceral, eu cheguei no meu resultado aqui, mas eu tive que buscar bastante, focar muito. E é diferente de uma pessoa que é mais jovem, Sim, que tem uma adaptação muito mais fácil, muito mais dinâmica. Também temos que respeitar esse limite. E aí, o Neto está falando da importância do profissional fazer o acompanhamento, criar as regras, né, de acordo com a condição física de cada pessoa, fazer a anamnese, como ele falou antes, chegar no melhor resultado. Aí tem um longo traçado, mas aí o que a gente pode falar para o pessoal lá do outro lado? Como é que é resultado para quem quer começar a treinar? Digamos que a gente está falando agora com pessoas que não estou treinando, mas quero começar. Como é que a gente pode dizer o seguinte, olha, começa fazendo, você consegue em tanto tempo, eu tenho como dizer mais ou menos, dar um caminho aí de em quanto tempo se consegue começar a sentir resultados, sentir efeitos no corpo? Sim, perfeito. É notório que conforme você se movimenta, né, se é uma pessoa que não treina, sinta até resultado nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Agora depende muito do resultado que se queira, né? Então, se você não treina, você já vai conseguir andar melhor, respirar melhor, fazer suas funções diárias melhor. Então, e falando questão de musculação, né, de uma estética ou algo do tipo, você consegue ver resultado, dependendo da sua constância, em torno de, a partir de 2 a 3 meses, você já consegue ver esse tipo de resultado. Agora depende muito do resultado que você queira, né? Sim. Agora deixa eu dizer uma coisa que é bem importante. Vamos lá. O resultado estético, ele é super importante. Mas o resultado respiração, resultado saúde, resultado força, são resultados que a gente começa a perceber no dia a dia. Sim. Então a medida não é só o espelho. Isso. É disso que eu estou falando. E aí, a última questão que eu quero colocar aqui, vou te perguntar é a seguinte, que muita gente tem essa dúvida, tem essa interrogação lá do outro lado. Uma pessoa que veio fazer o seu treino e ela veio para a academia, começou a fazer se organizar no seu dia a dia para poder fazer esse treino. Quantos dias na semana é o limite mínimo para a pessoa fazer o treino? Para ela vir para a academia 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Hoje eu treino 5 vezes por semana. Perfeito. Às vezes, dependendo da semana, até 6 vezes por semana. Perfeito, então, perfeito. fala sobre isso. É interessante que para uma pessoa que vai depender muito da faixa etária ou do nível de treino da pessoa. Mas interessante para a pessoa que não treina, né, que quer começar, interessante que venha no mínimo 3 vezes por semana. Para criar essa constância, para começar a se adaptar, criar esse processo adaptativo. Dia sim, dia não, pelo menos. Pelo menos, isso. E respeitar esse descanso, né? Porque o descanso ele é super importante. E aí a pessoa, consequentemente, treinando, né? Consequentemente, conseguindo evoluir. Pode ser no seu caso, que treina 6 dias por semana, descansando uma vez na semana, dependendo do resultado do que a pessoa queira. Pode ser incluído mais dias no resultado total de treino da pessoa. Entendi. E aí, eu acho que para finalizar, só uma cerejinha do bolo, vai? Dá para vir um dia só para fazer cardio? Isso pode ser composto assim? Ou não, o cardio tem que ficar adaptado em outros treinos? Pode ser, mas o interessante seria que você também focasse na musculação e incluísse o cardio como um aliado para que você melhore de forma geral. Tá. Agora, Neto, o meu profissional de educação física indicou que eu fizesse musculação 3 vezes na semana e que fizesse um dia inclusão só de cardio e abdômen. Geralmente essa divisão, a gente pode fazer.
E aí pode ser sim, entendeu? Depende muito do que o profissional vai dizer e depende muito do estado atual. Mas é interessante que converse para que seja levado em consideração isso. Maravilha. É isso, tá vendo? Dica do profissional, fica muito mais fácil de entender a importância de fazer cardio. É isso, seja no nível mais intenso, seja no nível mais tranquilo. Quando a gente fala de cardio, a gente está falando de coração, super legal a gente entender isso. Os exercícios cardio, olha só, dentro dessa composição, eles fazem parte do treino e tem muita gente que usa na academia só para queimar e vem para cá para fazer isso. Tem quem diga que é mais fácil caminhar ao ar livre e tal, super legal, e eu apoio isso. Mas equipamentos como de última tecnologia que tem, inclusive aqui na Corpus, vale super a pena porque dão uma outra performance no treino. Então fica aí a dica para você. Daiane trouxe assunto interessante também no quintal delas. Eu quero agradecer a sua companhia, obrigado por estar junto com a gente. A gente está terminando o programa hoje e já estamos preparando matéria bacana aí para o programa da semana que vem. Todo sábado a gente está aqui a partir das 8h30 da manhã e domingo a partir das 9h20 é Quintal de Casa, é mais viver. Vamos lá.